Existe uma mentira que todo trader iniciante acredita, que existe um momento perfeito, cristalino, óbvio para entrar no mercado. Uma entrada onde você clica e o preço simplesmente vai na sua direção, sem hesitação, sem drawdown, sem teste. Isso é fantasia. Em mais de um século, observando mercados em todas as fortunas que fiz e perdi, aprendi uma verdade brutal. Não existe entrada perfeita. Existe entrada com vantagem. E existe entrada sem vantagem. A diferença entre um trader consistente e um perdedor crônico não está em acertar o fundo ou o topo exato. Está em reconhecer quando as probabilidades estão a seu favor e ter coragem de executar mesmo quando não parece perfeito. Eu sou Jesse Livermore, e se tem uma coisa que me custou milhões aprender é simples. Você não precisa saber o momento exato. Você precisa saber o momento provável. E isso muda tudo. Fica comigo até o final, porque neste vídeo vou te mostrar os sinais que uso para identificar quando o mercado está oferecendo oportunidade real, como diferenciar entrada com vantagem de entrada baseada em esperança, e o framework prático que você pode usar já em 2026 para parar de entrar tarde demais ou cedo demais e começar a entrar no momento certo para o seu método. Deixa eu te contar como essa obsessão por timing perfeito começa. Você está estudando trading. Vê aqueles vídeos no YouTube onde o cara marca uma linha no gráfico e diz: olha aqui, foi exatamente nesse ponto que eu entrei. Viu como foi perfeito? Ele mostra o gráfico depois que o movimento já aconteceu, com todas as confirmações visíveis, com todas as linhas desenhadas perfeitamente. E você pensa, é só isso? É só esperar esse padrão e entrar? Aí você vai para o mercado real, ao vivo, com o candle se formando, sem saber o que vem depois. E descobre que aquele momento óbvio, que parecia tão claro no gráfico gravado, não existe no gráfico ao vivo. Você vê 1000 sinais conflitantes. Um indicador dizendo compra, outro dizendo venda. Um time frame sugerindo alta, outro mostrando correção. Você fica paralisado esperando mais confirmação. E quando finalmente decide entrar, o movimento principal já foi. Você pega só o finalzinho, ou pior, pega justamente a reversão. Quando comecei nos bucket shops, eu tinha o mesmo problema. Ficava observando o TAP, esperando o momento perfeito. Queria que todos os sinais se alinhassem. Volume certo, movimento certo, confirmação certa. E enquanto eu esperava a perfeição, perdia oportunidades. Ou então, frustrado de ter perdido tantas entradas, fazia o oposto. Entrava sem critério nenhum no impulso, antes que o movimento fuja de novo. Saltava entre dois extremos, paralisia por excesso de análise ou execução impulsiva por medo de perder oportunidade. Nenhum dos dois funcionava. E levei anos para entender por quê. O problema não era minha análise técnica, não era meu indicador, era minha compreensão fundamental do que significa momento certo. Eu achava que momento certo era quando o mercado me dava certeza, mas mercado nunca dá certeza. Mercado dá probabilidade, e probabilidade sempre vem acompanhada de dúvida, de desconforto, de "e se eu estiver errado?". Aqui está a primeira verdade deste vídeo. O melhor momento para entrar quase sempre parece errado na hora. Parece cedo demais ou tarde demais. Parece arriscado. Parece que você deveria esperar mais. E é exatamente por isso que funciona. Porque se fosse óbvio, confortável, seguro, todo mundo entraria. E quando todo mundo entra, não sobra movimento. Você vira combustível para quem entrou antes. O mercado recompensa quem age quando ainda há dúvida, não quando já há certeza. Pensa nisso. Quando você olha um gráfico antigo e vê um fundo, uma reversão, um breakout, tudo parece claro. Era óbvio que ia subir dali. Mas volta no tempo. Coloca você naquele exato momento, sem saber o que vem depois, cercado de notícias ruins, de pessimismo geral, de indicadores mostrando fraqueza. Você teria entrado? Provavelmente não, porque no momento real nunca é óbvio. É desconfortável, é assustador, é incerto. Você talvez esteja exatamente nesse ponto agora. Já viu um movimento enorme se formar. Ficou observando, esperando mais confirmação, e quando finalmente teve coragem de entrar, o movimento já tinha acabado. Ou então fez o contrário. Entrou no primeiro sinal, sem contexto, e levou stop, porque era falso rompimento, falsa reversão, armadilha. E agora você está confuso,
sem saber se o problema é entrar cedo demais ou tarde demais. A verdade é mais sutil. O problema não é timing, é critério. Você não tem um método claro para diferenciar setup válido de setup inválido. Então, fica reféns da emoção do momento. Às vezes entra por impulso, às vezes fica paralisado por medo. Não há consistência. E sem consistência, não há como melhorar, porque você não sabe o que funcionou e o que não funcionou. Estava tudo misturado em sentimento, não em processo. A segunda verdade é ainda mais brutal. A maioria dos traders perde dinheiro não porque entra no momento errado, mas porque não sabe o que está procurando. Eles abrem o gráfico e ficam esperando algo acontecer. Mas o que é esse algo? Qual é o critério? Qual é o contexto necessário? Sem isso definido, você vai ficar pulando de setup em setup, de indicador em indicador, de time frame em time frame, sempre achando que o problema é a ferramenta, quando na verdade o problema é a ausência de clareza sobre o que você está caçando. Eu levei fortunas perdidas para entender isso. Não era minha leitura de tape que estava errada. Era o fato de que eu não tinha definido, de forma clara e objetiva, o que constituía uma oportunidade válida para mim. Então eu via oportunidades onde não havia, forçava a leitura em ruído, entrava baseado em sensação e não em critério, e sensação no trading é o caminho mais curto para a ruína. Em 2026, esse problema é ainda pior. Você tem acesso a milhares de indicadores, estratégias, sinais, salas ao vivo, robôs. Todo mundo vendendo a ilusão de que existe um momento perfeito que você só precisa aprender a identificar. Mas a verdade é outra. Não existe momento perfeito universal. Existe momento certo para o seu método, para o seu perfil, para o seu gerenciamento de risco. O que é a entrada perfeita para um scalper de 1 minuto é entrada horrível para um swing trader de diário. O que é timing ideal para quem opera rompimento é timing péssimo para quem opera reversão. Você precisa parar de procurar a resposta certa e começar a construir a resposta certa para você. E isso começa respondendo uma pergunta que a maioria nunca faz. Que tipo de movimento eu quero capturar? Você quer pegar o início de tendências longas? Quer pegar correções dentro de tendências estabelecidas? Quer pegar rompimentos de congestões? Quer operar reversões em extremos? Cada uma dessas abordagens exige timing completamente diferente. Se você não sabe qual está tentando capturar, vai continuar entrando aleatoriamente e culpando timing ruim, quando na verdade o problema é falta de definição de método. Até aqui, você precisa guardar isso. Momento exato não existe. Momento com vantagem existe. E reconhecer esse momento exige 3 coisas que nada têm a ver com o indicador: contexto, confirmação e coragem. Contexto te diz o que está acontecendo no quadro maior. Confirmação te diz o movimento que eu espero está começando a se manifestar. Coragem te permite executar mesmo quando não parece confortável. A maioria tem só um dos 3. Tem contexto, mas não age. Tem coragem, mas age sem contexto. Tem confirmação, mas ignora o contexto maior. O trader que ganha dinheiro consistentemente tem os 3 funcionando juntos. E nos próximos blocos deste vídeo, vou te mostrar exatamente como construir esse framework, como ler contexto, como identificar confirmação válida e como desenvolver a coragem de executar no momento certo, mesmo quando sua mente está gritando, para você esperar mais ou sair correndo. Vamos ao que realmente importa: como identificar o momento com vantagem para entrar. E isso começa entendendo que entrada não é evento isolado, é convergência de fatores. Você não entra porque apareceu um padrão. Você entra porque o contexto está favorável, a confirmação está presente e o risco-retorno justifica. Deixa eu quebrar isso em passos práticos que você pode aplicar em qualquer mercado, qualquer ativo, qualquer time frame. Primeiro passo: defina o contexto maior. Antes de sequer pensar em entrada, você precisa responder: o que está acontecendo no time frame acima do que eu vou operar? Se você opera gráfico de 5 minutos, olha o de 15 e o de 60. Se opera de 15 minutos, olha o de 60 e o diário. O que você está procurando é direção predominante, tendência clara de alta, tendência clara de baixa, lateralização, compressão antes de movimento.
Esse contexto maior é seu filtro primário. Ele te diz onde você deveria estar buscando oportunidade: comprado, vendido ou fora. Exemplo prático: mini índice. São 10 horas da manhã. Você quer operar no gráfico de 5 minutos. Antes de fazer qualquer coisa, abre o de 60 minutos. Vê que desde a abertura o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes. Volume crescente nas altas, volume minguando nas correções. Contexto: tendência de alta estabelecida no intraday. Conclusão: você deveria estar procurando entradas compradas em pullbacks, não vendas em topos. Parece óbvio, mas a maioria dos traders ignora isso. Vê um padrão de venda no gráfico de 5 minutos e entra vendido mesmo com tendência de alta no maior. Resultado: fica lutando contra a maré, leva stop, fica frustrado. Não porque a análise nos 5 minutos estava errada, mas porque estava operando contra o contexto. Contexto sempre vence padrão. Sempre. Se o contexto diz alta e você vê padrão de baixa, ou você ignora o padrão ou fica fora. Nunca, jamais, opera contra contexto claro, esperando que, dessa vez, vai funcionar. Segundo passo: identifique a estrutura dentro desse contexto. Agora que você sabe que o contexto é de alta, você precisa saber onde, dentro dessa alta, você tem vantagem para entrar. E a resposta é sempre a mesma: em correções que testam suportes relevantes dentro da tendência. Não é no topo. Não é porque está subindo vou comprar agora. É quando o preço corrige, testa uma região de suporte. Pode ser média móvel, pode ser fundo anterior, pode ser retração de Fibonacci, pode ser zona de volume. Mostra que segurou e dá sinal de retomada. Esse é o momento. Não quando já subiu 200 pontos e você entra com medo de perder, mas quando corrigiu 80 pontos, testou estrutura, segurou e está dando os primeiros sinais de que vai retomar a direção principal. Por que esse momento tem vantagem? Porque seu stop fica pequeno, abaixo do suporte testado, e seu potencial é grande, retomada da tendência. Risco-retorno favorável, ao contrário de entrar no topo, onde seu stop precisa ser gigante e seu potencial é incerto. Terceiro passo: espere confirmação no time frame de execução. Você tem contexto de alta nos 60 minutos. Identificou o pullback testando suporte no 15 minutos. Agora, você vai para os 5 minutos, ou 1 minuto, e espera confirmação de que a retomada está começando. E confirmação não é achismo, é preço mostrando comportamento. Pode ser rompimento de máxima do candle anterior com volume. Pode ser sequência de mínimas ascendentes mostrando o comprador entrando. Pode ser absorção de venda seguida de compra agressiva no book. Cada método tem sua confirmação específica. O importante é que você não entra só porque parece que vai. Você entra porque o preço está começando a fazer o que você espera que faça. Exemplo: preço testou suporte no 15 minutos. Você vai para o 1 minuto. Vê candle de indecisão, mais um. Preço não cai, mas também não sobe. Você espera. De repente, candle forte de alta, rompendo máxima anterior, volume maior. Agora sim, esse é seu gatilho. Você entra. Stop abaixo do suporte testado. Alvo nas máximas anteriores ou resistência seguinte. Simples, direto, baseado em lógica de contexto PLAS. Estrutura PAS. Confirmação. Quarto passo: execute sem hesitação quando os 3 estão presentes. Aqui é onde a maioria falha. Tem contexto, tem estrutura, tem confirmação e não entra. Por quê? Medo. E se for falso? E se o stop vier? E se eu entrar e o mercado virar logo depois? Todas essas perguntas são naturais, mas irrelevantes. Porque você nunca vai ter certeza. Nunca. O que você tem é probabilidade. E quando o contexto, estrutura e confirmação se alinham, a probabilidade está a seu favor. Não significa que você vai acertar toda vez. Significa que ao longo de 100 operações seguindo esse critério, você vai acertar mais do que errar. Mas você precisa executar todas as 100. Se você executar só 30, porque nas outras 70 teve medo, você quebrou o sistema. Não é mais probabilidade, é seleção aleatória baseada em humor. E isso não funciona. Eu aprendi isso da forma mais cara possível. Havia dias em que eu via o setup perfeito, todos os critérios alinhados, e não entrava porque não parecia certo. E o mercado ia exatamente na direção que eu tinha previsto, sem mim.
Então, frustrado, na próxima oportunidade eu entrava sem todos os critérios, só para não perder de novo, e tomava stop, porque entrei em momento sem vantagem, tentando compensar momento com vantagem que deixei passar. Quinto passo: respeite o que o mercado mostra após sua entrada. Você entrou com contexto, estrutura e confirmação. O mercado pode fazer 3 coisas: ir na sua direção, ótimo, testar seu stop, e depois ir na sua direção, normal, ou ir direto no seu stop, faz parte. Se foi direto no stop, você não questiona, você aceita, porque stop significa que sua leitura estava errada naquele momento específico. Não significa que o método está errado, significa que naquela tentativa o mercado não confirmou. Você anota, aprende e espera a próxima oportunidade. Não fica remoendo, não entra em revenge trade, não ajusta método no meio do jogo porque daquela vez não funcionou. Método é julgado em centenas de execuções, não em uma. Agora, se o mercado foi na sua direção, você gerencia. Não sai no primeiro sinal de correção por medo de devolver. Mas também não fica segurando até virar prejuízo porque tem que pegar tudo. Você tem alvo pré-definido baseado em estrutura. Próxima resistência, topo anterior, múltiplo do risco. Quando chega lá, você sai parcial ou total. Simples assim. Tem um erro clássico que preciso destacar: confundir esperar confirmação com esperar até ter certeza. Confirmação é o primeiro sinal de que o movimento está começando. Certeza seria o movimento já ter acontecido. Se você espera certeza, vai entrar sempre tarde. Vai pegar só o finalzinho ou vai entrar na exaustão e levar reversão na cara. A habilidade está em reconhecer o início do movimento, não o meio ou o fim. E início sempre vem com dúvida. Sempre parece que podia esperar mais. Mas se você definiu seus critérios, contexto plies, estrutura plies, confirmação, e eles estão presentes, você executa, porque esse é o trabalho. Não é acertar 100% das vezes, é executar o plano 100% das vezes e deixar a probabilidade trabalhar a seu favor ao longo do tempo. Outro ponto crucial: o que eu descrevi aqui não é sistema específico, é framework. Você adapta ao seu método. Se você opera rompimento, o contexto pode ser lateralização antes do breakout. A estrutura é o topo ou fundo da congestão. A confirmação é o rompimento com volume. Se você opera reversão, o contexto é tendência estendida. A estrutura é a região de exaustão. A confirmação é falha em fazer nova máxima mínima seguida de movimento na direção contrária. Cada estilo tem sua aplicação, mas o princípio é o mesmo. Contexto diz onde procurar, estrutura diz onde executar, confirmação diz quando entrar. Tem uma última coisa que preciso falar antes de irmos para o bloco final. Paciência é parte do timing. Não é virtude opcional, é componente essencial do método. Se você não tem paciência para esperar contexto, estrutura e confirmação se alinharem, vai ficar entrando em momentos aleatórios e culpando o azar ou mercado manipulado. Mas não é azar, é falta de critério. Mercado oferece oportunidades com vantagem todos os dias, mas elas não aparecem toda hora. Às vezes você espera 2, 3, 4 horas até os 3 elementos se alinharem, e tem dias em que não alinham, e você fica fora. E está tudo bem, porque você não está aqui para operar, você está aqui para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro exige seletividade, não atividade. No próximo e último bloco, vou te mostrar como lidar com a parte mais difícil, desenvolver a coragem de executar no momento certo e a disciplina de não executar no momento errado. Porque saber o timing é uma coisa, ter controle emocional para respeitá-lo é outra completamente diferente. Agora vamos para a parte que separa quem sabe do que faz. Porque uma coisa é entender contexto, estrutura e confirmação. Outra completamente diferente é ter coragem de apertar o botão quando os 3 se alinham e ter disciplina de não apertar quando falta algum deles. Eu posso te ensinar todo o framework técnico do mundo, mas se você não resolver a parte psicológica, vai continuar entrando tarde por medo ou cedo por ansiedade. E o problema não é coragem em si, é que sua mente está programada para te sabotar exatamente no momento que importa. Quando o setup perfeito aparece, quando o contexto, estrutura e confirmação estão alinhados, sua mente sussurra:
E se for armadilha? Espera mais um pouquinho. Parece arriscado demais. E você hesita. Segundos depois, o movimento vai sem você. Então, frustrado por ter perdido, na próxima vez você faz o oposto. Entra no impulso, sem todos os critérios, só para não perder de novo. E toma stop. E o ciclo continua. Medo quando deveria ter coragem, impulso quando deveria ter disciplina. Eu vivi isso centenas de vezes. E levou anos para entender a raiz do problema. Eu estava tentando eliminar incerteza em vez de gerenciá-la. Eu queria entrar apenas quando tivesse certeza de que ia funcionar. Mas mercado nunca dá certeza. Dá probabilidade. E probabilidade exige que você aceite estar errado em muitas tentativas individuais para estar certo no agregado. Quando finalmente internalizei isso, tudo mudou. Parei de buscar a entrada perfeita e comecei a buscar a entrada com vantagem. Parei de tentar acertar toda vez e comecei a focar em executar meu critério toda vez. Resultado não é mais responsabilidade minha. Resultado é consequência de probabilidade ao longo do tempo. Minha responsabilidade é executar o plano. Se eu faço isso, os números trabalham a meu favor. Se eu não faço, não importa quão bom seja meu método, vou perder dinheiro. Então, como você desenvolve essa coragem de executar no momento certo? Não é sobre ser destemido. É sobre ter processo que reduz dúvida a ponto de você conseguir agir mesmo com ela presente. Primeiro, você precisa de regras binárias, não subjetivas. Mercado parece forte, é subjetivo. Preço está acima da média de 20 períodos no gráfico de 60 minutos. É binário. Acho que vai subir, é subjetivo. Preço rompeu máxima anterior com volume 30% acima da média, é binário. Quanto mais subjetivo seu critério, mais espaço para dúvida, mais espaço para sua mente te sabotar. Quanto mais binário, mais fácil executar, porque não há interpretação. Ou os critérios estão presentes ou não estão. Se estão, você entra. Se não estão, você fica fora. Sem meio termo, sem mais ou menos. Sem hoje vou flexibilizar. Segundo, você precisa testar seu método antes de colocar dinheiro real. E testar não é ver 10 gráficos passados e concluir que funciona. É registrar 100, 200, 300 setups que atendem seus critérios e ver o resultado estatístico. Quantos foram positivos? Qual foi o tamanho médio de ganho versus tamanho médio de perda? Qual é a expectativa matemática? Quando você tem esses números, quando você sabe que seu método executado corretamente ao longo de 100 vezes gera resultado positivo, fica mais fácil executar cada tentativa individual, porque você sabe que aquela operação específica pode dar errado, mas o conjunto vai dar certo. Terceiro, você precisa aceitar de verdade que vai errar, não intelectualmente, mas emocionalmente. A maioria sabe que vai ter perdas, mas não aceita. Então, quando vem o stop, fica remoendo, questionando o método, entrando em revenge trade. Aceitação real significa que quando você leva stop dentro do critério, você simplesmente anota e passa para a próxima, sem drama, sem frustração, sem necessidade de compensar. Porque aquele stop não é falha, é custo de fazer negócio. Você não pode ter os ganhos sem aceitar as perdas que vêm junto. Quarto, você precisa operar tamanho que não te deixa emocional. Se cada operação representa 10, 15, 20% da sua conta, você nunca vai executar bem. Porque o medo de perder vai te paralisar no momento de entrar e o desespero de não perder vai te fazer segurar prejuízo além do stop. Tamanho correto é aquele que quando você toma stop dói um pouco, mas não destrói seu dia nem sua confiança. Para a maioria, isso significa arriscar entre 1 e 2% da conta por operação. Parece pouco? Não é. É o que permite você executar 50, 100 operações com clareza mental mesmo com sequência de perdas. Quinto, você precisa de rotina pré-trade. Antes de qualquer entrada, você passa por checklist mental rápido. Contexto no time frame maior está favorável? Estrutura está presente? Confirmação apareceu? Stop está definido? Tamanho de posição está correto? Se todas as respostas são sim, você entra. Não porque está confiante, mas porque as condições do seu método estão presentes. Isso remove decisão emocional. Você não está decidindo se quer entrar ou não.
Você está verificando se as condições estão presentes. Se estão, é automático. Sexto, você precisa treinar o gatilho de execução. E treino não acontece estudando, acontece fazendo. Você pode começar em conta demo, mas não fica nela para sempre. Porque demo não tem custo emocional, então não treina a parte difícil. Depois de algumas semanas em demo seguindo o critério perfeitamente, você vai para a conta real com o menor tamanho possível. Um microcontrato, uma ação barata, o que for. O objetivo não é ganhar dinheiro, é treinar execução sob pressão. Você vai sentir medo, vai hesitar, vai querer sair cedo. Tudo isso é normal, mas você continua executando. E ao longo de dezenas de operações, o gatilho fica mais fácil. Não porque você fica destemido, mas porque você prova para si mesmo que consegue executar mesmo com medo presente. Sétimo, você precisa revisar suas execuções, não só seus resultados. Fim de semana, você olha suas operações e pergunta: segui meu critério? Se sim e ganhou, ótimo. Se sim e perdeu, ótimo também porque você fez o certo. Agora, se você ganhou, mas não seguiu o critério, isso não é vitória, é sorte. E sorte não se repete. Se você perdeu e não seguiu o critério, isso é o que realmente precisa corrigir. Você não está tentando acertar toda a operação. Você está tentando seguir o processo toda a operação, porque processo correto, repetido centenas de vezes, leva a resultado correto. Processo quebrado, mesmo que gere resultado ocasional, leva à ruína. Oitavo, você precisa entender que timing perfeito é retrospectivo, não preditivo. Quando você olha gráfico passado, vê claramente onde deveria ter entrado. Mas no momento real aquele ponto não era óbvio. Tinha dúvida, tinha ruído, tinha sinais conflitantes. E mesmo assim, traders que operam bem entraram. Não porque tinham bola de cristal, mas porque tinham critério e executaram. Então pare de se comparar com o gráfico passado e comece a se comparar com seu plano. A pergunta não é: entrei no melhor ponto possível? É: entrei quando meu critério mandou? Se sim, você fez o trabalho certo. Nono, aceite que vai perder oportunidades. Muitas. Vai ter dias em que o mercado vai se mover violentamente e você vai ficar de fora porque não teve seu setup. E está tudo bem. Você não está aqui para pegar todos os movimentos. Está aqui para pegar os movimentos que se encaixam no seu critério, porque esses são os que você tem vantagem estatística. Tentar pegar tudo é garantia de pegar nada no longo prazo. Décimo, desenvolva paz com incerteza. Essa é a habilidade final e a mais difícil. Você nunca vai saber se a próxima operação vai funcionar. Nunca. Mas você pode saber que seu método funciona ao longo de muitas operações. E essa é a única certeza que você precisa. Quando você faz paz com isso, quando você para de exigir que cada operação dê certo e começa a confiar no processo ao longo do tempo, executar fica mais fácil, porque você não está apostando em uma operação, está apostando no método. Aqui está o desafio final. Nos próximos 30 dias, você vai fazer o seguinte: definir por escrito seu critério de entrada usando o contexto plus, estrutura plus confirmação. Não precisa ser complexo. Pode ser simples como contexto, tendência clara no 60 min, estrutura, pullback testando média móvel de 20 no 15 min, confirmação, rompimento de máxima anterior no 5 min com volume. Segundo, você vai registrar toda a oportunidade que atende esse critério, operou ou não. Terceiro, ao final dos 30 dias vai revisar e responder: quantas vezes o critério apareceu? Quantas vezes eu executei? Das que executei, qual foi o resultado? Das que não executei, qual teria sido o resultado? Esse exercício vai te mostrar duas coisas brutais. Primeiro, que oportunidades com vantagem aparecem com menos frequência do que você imagina. Segundo, que quando aparecem, funciona com mais frequência do que você espera. O problema nunca foi falta de oportunidade ou método ruim. Foi falta de disciplina para executar quando deve e paciência para não executar quando não deve. Agora é a sua vez. Nos comentários me conta, qual é o seu maior problema com timing? Você entra cedo demais por ansiedade? Tarde demais por medo? Fica paralisado esperando mais confirmação? Ou entra sem critério por impulso? Compartilhe a sua luta. Tem muito trader passando pela mesma coisa
e seu relato pode ajudar alguém a perceber que não está sozinho. Se este vídeo te mostrou que momento exato não existe, mas momento com vantagem existe e é identificável através de contexto, estrutura e confirmação, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive reclamando que sempre entra na hora errada. O mercado em 2026 vai continuar punindo quem entra baseado em emoção e recompensando quem entra baseado em critério. A escolha é sua. Você pode continuar perseguindo a ilusão do timing perfeito e entrando sempre no momento errado. Ou pode construir um framework de contexto, estrutura e confirmação, testar, executar com disciplina e, ao longo de meses, perceber que você está entrando cada vez mais nos momentos certos. Não porque você virou vidente, mas porque você virou profissional. E profissional não adivinha momento, reconhece probabilidade e executa.